Aleluia. Boa noite. É difícil seguir, né? Bira, você poderia ter ficado com a palavra logo. Eu creio que Deus tem algo a seguir falando conosco nessa noite. É sempre um desafio muito grande compartilhar aquilo que Deus está falando. Porque a gente costuma pensar que o nosso maior desafio não é simplesmente pregar, falar um texto e compartilhar esse texto. Mas é falar aquilo que Deus quer falar, é cantar aquilo que Deus está cantando, é poder pregar aquilo que Deus quer pregar nessa noite. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem uma porção ainda da sua palavra para compartilhar conosco. Eu creio que o derramar do Espírito Santo está às portas. Estamos diante de dias, cada dia mais proféticos, mais desafiadores, e para mim não foi fácil entender o que Deus tinha para falar nessa noite. Eu fiquei quase 2 semanas brigando comigo mesmo, com a minha capacidade de entender a palavra, tentando entender o que Deus queria falar, e eu só tive definitivamente a confirmação do que Deus tinha para nós, quando o Bira ministrou uma canção que ele falou sobre a nuvem. Então, para você ver, eu estava até ali agora, sem saber muito bem o que Deus tinha para falar, mas agora eu tenho absoluta certeza que Deus tem um derramar, uma nuvem sobre nós, e eu creio que essa noite Deus vai marcar vida, corações, vai derramar do seu Espírito, vai reavivar pessoas, vai transformar corações, vai salvar corações, em nome de Jesus, amém? Escolhe a pessoa mais bonita aí e fala assim, olha, se segura aí. A mais bonita. Se tiver dificuldade, minha esposa está ali, aprecie com moderação. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 9, por favor. Números, capítulo de número 9, versículo 15 ao versículo 23. Vamos ler alguns versículos, depois eu vou procurar dar uma contextualizada e tentar desenvolver da melhor forma a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 9, do versículo 15 em diante. Amém? Todo mundo achou? O texto está ali também exposto. Diz assim: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alcançava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandamento do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficavam a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alcançava, eles partiam, ou de dia ou de noite, alcançando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, a nuvem se detinha sobre o tabernáculo,
e quando ficava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas, alcançando-se eles, eles partiam. A ordem do Senhor se acampavam, e a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandamento do Senhor, que eles dera por intermédio de Moisés. Amém? Para a gente ter uma contextualização desse texto, na última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei sobre a libertação do povo de Israel. O povo de Israel ficou num cativeiro de 430 anos no Egito. Deus deu uma promessa em Abraão para aquele povo. Eram basicamente 3 milhões de irmãos. Eram 600 mil israelitas, hebreus, sem contar mulheres e crianças. Estudiosos afirmam que chegava à casa dos 3 milhões de irmãos. E nesse processo de peregrinação, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e entre a promessa e a terra prometida havia um deserto. E nessa escola, que era o deserto, Deus tratou, cuidou, supriu aquele povo. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio que Deus trouxe o povo de Israel ao deserto para ver o que havia no seu coração. E a Bíblia fala no livro de Números, que nós lemos agora, sobre uma nuvem, sobre um tempo onde o tabernáculo foi construído e a nuvem do Senhor veio sobre aquele tabernáculo. E a nuvem de Deus passou a ser a referência visível da glória de Deus. Durante o dia, um calor de mais de 50 graus no deserto, a nuvem fazia sombra, e durante a noite uma chama acesa aquecia aquele povo. Deus estabeleceu uma referência para aquele povo. Então o povo olhava para a nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava e acampava. Existia um roteiro, Deus estabeleceu um ritmo para governar, para direcionar aquele povo. A verdade é que nós precisamos entender o movimento de Deus para as nossas vidas. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, inclusive os nossos dias. A Bíblia fala no Salmo 139, versículo 16, diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Então Deus estabelece referências. Deus, Ele tem um dia determinado para todas as coisas, inclusive para a minha e para a sua vida. Costumo pensar que a morte é como se fosse uma fila, que nós estamos andando nessa fila. E quando a senha canta, irmãos, não tem jeito. Inclusive, eu costumo pensar que a única fila, que se alguém tomar a sua frente, você não vai fazer nenhuma questão. Na fila do pão você reclama, na fila de você pagar uma conta no banco você reclama, na fila de comprar um alimento você reclama, mas a fila da morte você não reclama. Inclusive, meu lugar está disponível. Se alguém quiser, me procura após a reunião, que terei o maior prazer de dar minha senha para você. Amém? Precisamos entender o tempo e o movimento de Deus para os nossos dias. Eu queria fazer uma rápida retrospectiva de 2018. 2018 foi um ano emblemático para a humanidade. Se nós observarmos os fatos ocorridos no ano de 2018, vamos começar a entender o movimento de Deus para os nossos dias. Um fato que para mim foi muito marcante foi os líderes das duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles, no início do ano, fizeram as pazes. Um conflito ideológico, econômico e político de 68 anos. A Guerra da Coreia matou dezenas de pessoas, separou dezenas de famílias. Mas no início do ano passado, milagrosamente,
os presidentes das duas Coreias fizeram as pazes. Talvez você não saiba, mas existe uma igreja poderosa na Coreia do Sul, que reúne num domingo como esse, mais de 1 milhão de irmãos. E eles intercediam por esse tempo de paz. E o tempo de paz chegou nas duas Coreias. Famílias foram separadas, casamentos acabaram por conta desse conflito na Coreia. Mas chegou um tempo de paz. Um outro fato que também foi muito emblemático foi o presidente americano Donald Trump, quando ele trocava ameaças com um presidente norte-coreano, que eu não vou usar falar o nome aqui. Alguma coisa Kim, alguma coisa Sun, né? Mais ou menos assim. Mas, num dia, quando o povo menos esperava, eu estava ligando a televisão, o presidente Donald Trump se encontra com o presidente norte-coreano em Singapura, e eles, de maneira emblemática, fazem as pazes. Você lembra quanta tensão havia no mundo? A iminência de uma terceira guerra. O líder norte-coreano falando que ia jogar um míssil em Nova York, ia destruir os Estados Unidos. Estados Unidos falando que ia destruir a Coreia do Norte, aquela tensão no mundo. Mas, inesperadamente, entre aspas, eles fizeram as pazes. Também representa um tempo de paz, uma resposta de oração de um povo. Se nós viermos para o Brasil, a greve dos caminhoneiros parou o Brasil. Uma greve que se estendeu por algumas semanas, onde os caminhoneiros bloquearam as estradas e deixaram de abastecer com alimentação, com combustível, com as mais diversas coisas. Eu lembro que numa terça-feira eu estava passando na Joaquim Nogueira, não tinha carro, não tinha ônibus, parecia até aquela série americana The Walking Dead, que eu olhava assim, não tinha carro, não tinha nada na estrada. Eu falei, meu Deus, será que estamos diante de um apocalipse? Será que estamos diante do fim dos tempos? E eu sei que havia temor no coração das pessoas, uma corrida desenfreada, atrás de gasolina, os postos, aquela correria, pessoal abastecendo, o cara botou a gasolina alta. Você lembra disso? Pessoal lá no supermercado, que eu não vou falar o nome, grandão que tem aqui atrás, pessoal entrando na fila para comprar comida, estocando cereais, estocando tudo. Porém, Deus se encarregou de estabelecer e ordenar aquele tempo, que também serviu para fortalecer as eleições de 2018 aqui no Brasil, que também foi um outro ponto que nós devemos considerar. Uma polarização política, esquerda, direita. Nunca vimos uma polarização, uma disputa política tão intensa como vivemos no ano de 2018. As pessoas defendendo as suas causas, até que a igreja ela se junta em cima de um propósito, estabelece um candidato, e ela se une. Os líderes no Brasil, eles se unem e decidem as eleições. Os cientistas políticos não entenderam. Os cientistas políticos ficaram como? A igreja conseguiu decidir as eleições. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. A Bíblia diz que aquilo que a igreja ligar na terra, Deus liga no céu. Se nós tivéssemos a ideia do poder que nós temos na nossa unidade, o Brasil não estaria do jeito que está. Se nós entendêssemos que Deus governa o Brasil não é pelo Congresso Nacional, mas pelo posicionamento da sua igreja, com certeza viveríamos dias melhores. Mas eu creio que isso está mudando. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo novo da parte de Deus. Talvez você não saiba, mas a palavra brasileiro, ela vem de um termo usado pelos portugueses, que significa aquele que carrega brasas, porque no pau-brasil, dentro do pau-brasil é vermelho como uma brasa.
Então os portugueses, ao se referirem àqueles que carregavam o pau-brasil, chamavam de aqueles que carregam brasa. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: dentro de você existe um DNA, um fogo, uma brasa viva, que eu tenho certeza que vai transformar o Brasil e o mundo. Dentro de você existe esse DNA. Dentro de você existe essa expectativa de Deus. Como a Bíblia fala em Lucas capítulo 19, que o reino de Deus não vem por aparência humana, não está aqui, não está ali, mas o reino de Deus, ele está dentro de nós. Nós precisamos entender esse movimento de Deus para os nossos dias. O Brasil vive dias de mudanças e nós precisamos estar inteiramente envolvidos nessas manifestações. As pessoas me perguntavam: Arthur, como você é um professor de história, não é de esquerda? Eu falei: amado, querido, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu olho para o céu, eu olho para a nuvem. Para onde a nuvem andar, eu quero andar. Para onde a nuvem ir, eu quero ir. Se a nuvem parar, eu quero parar. O meu governo é teocrata. Deus é o meu governo. E eu creio, não por causa de candidato A ou B, não está relacionado a pessoas, mas está relacionado ao tempo de Deus para a nossa nação. O grande problema é que nós, muitas das vezes, estamos inertes a essa movimentação do Espírito Santo. Não conseguimos entender o que Deus está fazendo, o que a nuvem está se movimentando. Eu costumo falar, Alexandre até brinca comigo, que é uma frase que eu uso muito. Eu costumo falar que Deus, Ele não fecha o monopólio com ninguém. Não existe região A, região B, igreja A ou igreja B. Deus está atrás de homens e mulheres sedentos pelo Teu Espírito Santo. Numa época em que as pessoas matavam animais para adorar a Deus, Davi, ele descobriu o caminho. Ele falou que as minhas orações sejam como um incenso suave e o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Deus olhou para Davi e falou: achei o homem que entendeu a minha vontade para os seus dias. Se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, pela segunda vez ele teria matado Isaque. Deus disse para Abraão: Abraão, você precisa sacrificar o teu filho. Abraão, ele pega Isaque e leva para o monte, se eu não me engano, o Monte Moriá. Na subida do monte, Isaque: papai, aonde está o holocausto? E Abraão fala: Deus proverá. E quando ele pega o cutelo para matar o seu filho como sacrifício, como libação, ele ouve a voz de Deus novamente. E ele poupa a vida do seu filho. Você não ouvir Deus, você não perceber a movimentação de Deus, você pode colocar em risco muitas coisas na sua vida. A questão é que nós vivemos as nossas vidas achando que tudo está acontecendo por acaso. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele fala uma frase que para mim foi marcante. Ele falou: Deus não joga dados. Ou seja, o que Deus faz conosco é intencional, não é desproposital. O problema é que nós nos enchemos de entretenimento, de deleites pela vida, e deixamos de olhar para o alto, e deixamos de olhar para cima, porque o povo ele era assim, ele olhava para cima. A palavra homem significa aquele que olha para o alto, e nós precisamos andar dessa forma, mas os entretenimentos, os deleites da vida, vão fazendo com que a gente esqueça de olhar para o alto. Esse dia eu estava comentando com os irmãos, como que no verão as pessoas vivem para elas, como que nós vivemos para nós, num período como esse. Não que
o lazer não seja importante, viajar seja importante. O problema é quando essas coisas se tornam prioridade e nós esquecemos de olhar para a nuvem de Deus. Porque a nuvem de Deus, ela se movimenta. Pessoas ficam presas ao seu passado. Pessoas presas ao seu passado não conseguem olhar para o alto. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos olhar para frente, devemos seguir aquilo que Deus está falando para os nossos dias. Se nós não entendermos a voz de Deus, a gente fica obsoleto, nós ficamos religiosos, indiferentes e apáticos. Só para fazer uma ilustração, se há 6 anos atrás, você chegasse para um taxista e falasse assim: olha cara, vão inventar um aplicativo, esse aplicativo vai mudar a forma do transporte coletivo. Quanto que vale o seu táxi? Vale 150 mil, quero dar 100 mil no seu táxi, porque daqui a 2 anos vão inventar um aplicativo que o seu táxi não vai valer mais nada. O taxista fala assim: olha, você está maluco? A questão é que alguns anos se passaram, inventaram alguns aplicativos, e hoje o táxi não vale 30 mil reais. Os taxistas que estão aí presentes, me desculpe, mas é uma realidade. Hoje, os filhos dos taxistas andam de Uber. Esses dias eu estava com uma irmã, Nayeli, o pai dela é taxista, e ela falou assim: eu pego Uber, meu pai não gosta. Falei, claro. Falei, claro. Está jogando contra o patrimônio? Dando golpe de Estado? Mas a verdade é que nós precisamos entender os nossos dias. Eu posso te afirmar que você não vai ser feliz juntando coisas. Você não vai ser feliz fazendo aquilo. Você só vai ser feliz fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. O diabo, eu quero te falar algo. Sabe quem abre muitas portas para você? Você sabe quem abre muitas portas para você? O diabo. Deus, ele não abre muitas portas, ele abre a porta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E muitas portas nos embaraçam, muitas oportunidades nos embaraçam. Procure ouvir a voz e o movimento de Deus para os nossos dias. Se a nuvem parar, pare. Se a nuvem andar, ande. Mas acompanhe a nuvem. A Bíblia fala que aquele povo de Israel, ele durante um tempo, ele observava a nuvem, mas chegou um momento que eles deixaram de ver a nuvem. Começaram a reclamar da comida, começaram a reclamar de que Deus só falava com Moisés, começaram a se rebelar contra Deus, começaram a idolatrar outros deuses, até que um dia, Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou destruir os inimigos, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas eu não vou com você. E é possível que você esteja caminhando sem Deus e achando que está com Deus. O fato de Deus te abençoar, isso não significa que você está na nuvem de Deus.
Porque Deus prometeu, falou assim, ó, eu vou destruir seus inimigos, inclusive eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Mas eu não vou com vocês. Queridos, se no céu Jesus não estiver lá, eu não quero estar lá. Eu quero estar aonde tu estás. Eu quero estar aonde Deus está. Eu quero estar onde a nuvem de Deus está. E Moisés, ele se levanta e fala assim, se tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar, Senhor. Pode destruir inimigos, pode destruir filisteus, jebuseus, amorreus, tudo quanto é eus, você pode destruir. Mas se tua presença não for, eu não quero ir. A igreja de Jesus precisa andar dessa forma, olhando para a nuvem. Talvez você esteja aqui, de cabeça baixa, sem entender muito bem a voz de Deus. E veja essa movimentação do Espírito Santo, esteja simplesmente fora. Eu não quero filmar avivamento, eu não quero botar no Instagram avivamento, eu quero participar do avivamento. Eu quero estar aonde Deus está. Momentos da minha vida, eu andei de cabeça baixa e tomei as minhas próprias decisões e a nuvem de Deus foi embora e eu não vi. Mas nesses últimos tempos eu tenho cavucado, buscado Deus, entendido a voz de Deus, procurado entender a voz de Deus. Queridos, se você ficar um dia sem orar, você vai sentir. Se você ficar uma semana sem orar, a sua família vai sentir. Se você ficar um mês sem orar, o mundo vai perceber. Eu não sei quanto tempo você está nessa inércia, não sei quanto tempo você está vivendo para você, não sei quanto tempo você está fazendo as suas próprias escolhas, mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. A nuvem de Deus está parada aqui em cima. Você só precisa levantar a cabeça e ver, entender a voz de Deus. Há quase 2 anos atrás, eu estava na sala da minha casa com um discípulo, apacentando ele. E a gente tem muitos jovens na nossa casa, e um deles falou assim para mim, Arthur, eu quero levar um amigo meu lá no grupo caseiro. Tem como? Eu falei, claro. Na hora que aquele menino chegou na IEL, no nosso grupo caseiro, você sabe aquela empatia pelo rapaz, eu olhei para ele, meu coração se compadeceu dele como talvez nunca antes. Semelhante a quando Isabel encontrou com Maria e João Batista e Jesus se mexeram dentro da barriga das duas. E eu tive uma empatia muito grande para aquele menino. Não sabia o que era, não sabia o que era. E eu fiquei encucado com aquilo, conversei com o garoto tentando arrancar alguma coisa, e o menino não me informava nada. No dia seguinte, eu estava em casa com esse discípulo, na sala da minha casa, e a gente estava conversando, de repente chegou uma mensagem no meu celular. Quem me conhece sabe que em casa, à tarde, quando eu estou de folga, eu gosto de botar uma música instrumental, aquelas músicas celta, aquelas músicas da Idade Média, que só tem instrumento. Eu não gosto de, às vezes eu não gosto de letra, porque letra induz o meu pensamento, então eu gosto só de instrumental. Estava ali conversando, refletindo, e chegou uma mensagem no meu celular, um telefone estranho dizendo, você é Arthur? Eu falei, sou? Você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Você recebeu um menino na sua casa ontem, não recebeu? Eu falei, recebi. O nome dele é Pedro, né? Eu falei, é Pedro. E aí ela falou, você sabe que ele é meu filho? Eu falei, não sei não. Não sei nem quem é você, não sei quem ele é teu filho. Ela falou, Arthur, eu quero te falar uma coisa. Você conhece a irmã Ieda? Eu falei, claro que eu conheço a irmã Ieda. Irmã Ieda era aquelas mulheres de oração, de coque, que quando eu ia fumar maconha na beira da praia, ela me evangelizava.
Eu ia com baseado fumando, quando eu via ela assim, eu esquivava dela. Opa, não foge não, garotinho, vem cá. Me chamava, eu ia lá, e ela ficava pregando Jesus para mim. Até que um dia eu me converti e essa mulher me abraçou e foi para mim uma mãe na fé nos meus primeiros anos de caminhada. Essa irmã Ieda. E, cara, ela falou assim para mim: Arthur, você conhece a irmã Ieda? Claro que conheço, eu tenho uma imensa gratidão por ela. Eu falei, então, você sabe que a irmã Ieda morreu, né? Eu falei, pô, estou sabendo que ela morreu. Então, antes de ela morrer, ela fez uma oração e fez um pedido a Deus, para que o neto dela, que é o Pedro, nunca se desviasse. Eu falei, que isso? Ela é. Então, esse Pedro está na sala da tua casa. Deus respondeu a oração da minha mãe. E hoje, ele está aí na sala da tua casa. E eu comecei a entender aquele tempo de Deus. E para a glória de Deus, esse menino está ali. Já fazem quase 2 anos que ele está com a gente, 1 ano e meio. Discípulo querido, amado, companheiro de oração e de guerra. Tive o privilégio de batizá-lo e hoje está nas fileiras com a gente, combatendo um bom combate. Por causa do tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, somos irresistíveis. Mas eu queria orar por algumas pessoas nessa noite. Eu sei que algumas pessoas estão aqui, estão fora desse tempo de Deus. Não estão entendendo esse tempo de Deus. Mas eu quero te falar algo. A nuvem está aqui. A manifestação de Deus está aqui. Em nome de Jesus, eu quero te reconectar a essa nuvem. Eu queria que você ficasse de pé, que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nesse lugar. Vem com a tua nuvem, vem com a tua glória, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem como uma onda e varre esse lugar. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Ei. Entra nessa nuvem, Shebarianda Dabacarabasura, o teu abraço em mim, a noite me alcançou. Vem Espírito Santo. Se entregou por mim, e quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Ei. Os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma
bem melhor que a vida é o teu amor. Bachore que era vassoura. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Eu queria te chamar aqui, vem aqui na frente, vamos entrar nessa nuvem junto comigo, vamos entrar nessa nuvem junto comigo. Eba shuri andahae kiarabas, rei shuri andasturi andae. Vem, 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 E vem vem. tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem derrama tua glória. Chemarabashuri andae kiarabas. Queremos mais de ti. E vem derrama Venha, vem. tua glória. Oh! Queremos ver tua face. Vamos mergulhar junto. Queremos ver tua face. Vem, 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 vem. Vem derrama Vem, Senhor. tua Hey. Queremos mais de Queremos. ti. Queremos mais de ti. Vem, derrama. E vem derrama Oh! tua Eba shuri andae. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Bashore kiarabasura namas. Reba shuri ande kiaramahae. Ekiasunu kiandaramanabas. Rebanda shumire kalabasore le marabalabas. Reisha yasuri anae. Rebanda kahalabasore na malabashure. Ebarabasuri andarabarabasus. Bashore kianamas. Deus te renove. Ei! Que Deus te renove, que Deus te renove. Que a nuvem do Senhor seja a tua referência. Ei, labachure andarabarabalabas. Encha corações nessa noite, Senhor. Renove corações nessa noite. Ei!
clamar, vamos orar. Ei! Tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Ei! Vem derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama Vem, Espírito! tua glória, queremos ver tua face, Quero marabassuri, quero tua face. quero marabassuri. Queremos mais de ti. Queremos mais. Oh, Espírito Santo! Oh, Espírito Santo! Reaviva corações. Restaura, Senhor, corações. Faz nova todas as coisas. Pai, no nome de Jesus. Como intercessores, Pai. Intercedemos por parte da tua igreja, por parte do teu povo, que de alguma forma não tem visto mais a nuvem, a glória, a manifestação. É muito mais do que vir às reuniões, é muito mais do que participar de um grupo. A tua glória, Senhor, é incorruptível, a tua glória é incomparável, a tua presença é magnífica. Pai, no nome de Jesus, prepara a tua igreja, prepara o teu povo para os últimos dias. O Brasil vive dias de um grande derramar do Espírito. Ainda é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai chegar a grande chuva. As comportas do céu vão abrir e viveremos dias de milagres, de sinais e maravilhas. Oh, Rabachuri Andaramarabalaba. Restaura, Senhor. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. E vem derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Tua glória, queremos mais de ti. Xarabacarabassuri Andarabacei. O Espírito Santo tem interesse em renovar você, em fazer nova todas as coisas no teu coração. Seja renovado, seja renovada. Você que faz um voto com o Senhor nessa noite. Mas eu queria que, depois dessa manifestação de Deus, você aplaudisse o Senhor lá em cima. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quero encerrar esse tempo aqui, declarando essa verdade aqui, ó. Te queremos. Te queremos. Declare isso pro Senhor. Mais que tudo, Desejamos. desejamos tua habitação aqui. Mais uma vez te queremos. Digam. Te queremos mais que tudo, Desejamos. desejamos tua habitação aqui. Ó, se fendesse os céus.
Digam. Ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse. Mais forte, ó, se fendesse. Ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse. Sobre toda a carne, digam. Sobre toda a carne, Povos, povos e nações, no vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. vamos ecoar isso aqui bem forte. Sobre toda a carne. Sobre toda